O que eu vou apresentar é o resultado de um trabalho. Na última reunião, a gente tinha definido, né, um pequeno grupo para tentar coordenar esses trabalhos, né, e fazer uma proposta de encaminhamento. O Gustavo, o Cláudio e eu. E aí a gente acabou puxando a Gabriela junto. Então, nós quatro nos reunimos aí e dividimos um pouco esse trabalho, e aí resultou nessa apresentação que eu consolidei aqui, tá? Então, Gabriela, Gustavo e Carlos, Cláudio, por favor, né, me interrompam e acrescentem aí na medida que vocês acharem necessário. Então, o que a gente fez, né? A gente fez uma pesquisa para identificar qual que era o principal interesse, né, de todos os componentes aí do grupo em relação a trabalharem no desdobramento, né, para elaborar mesmo a redação dos standards. E aí a gente dividiu os standards, né, a princípio, né, 10, de acordo com o nosso documento lá, mas tudo né, faz parte do trabalho. Quer dizer, ao longo do trabalho a gente pode aumentar ou diminuir o número de standards, quer dizer, a gente não precisa seguir exatamente essa estrutura, mas esse é o ponto de partida. E aí, pela expectativa, né, da quantidade talvez de trabalho, né, para a elaboração do standard, a gente dividiu em 6 grupos, né, definindo aí também 6 grupos de trabalho, né, para lidar com eles. Então, o primeiro, pegando, né, o standard de planejamento estratégico. O segundo, a parte de recursos de infraestrutura, tecnologia e financeiros, e principalmente na engenharia, né, em função dos laboratórios, etc., vai requerer uma adaptação forte em relação, né, à base que a gente está usando, que é da ACSB. O terceiro pega o standard de recursos humanos, né, acadêmico, profissional, equipe gestora, mas também vai ter um bocado de discussão aqui para a gente definir, né, quais seriam os requisitos mínimos em termos de corpo docente, né, e adaptado a cada tipo de instituição. O grupo 4, pegando a gestão curricular e a gestão da aprendizagem, né, são 2 standards, mas eles estão mais ou menos relacionados. O grupo 5, a progressão do estudante e a eficácia e impacto do ensino. E o último grupo pegaria esse conjunto aí de geração de conhecimento, engajamento e impacto, que inicialmente a proposta eram de 2 standards, a gente acabou separando em 3, para deixar mais clara a questão da interação, né, com as organizações e o impacto que as instituições de ensino de engenharia teriam nas organizações. Então, o impacto da produção de conhecimento nas organizações e o impacto mais geral na sociedade. Então, a gente fez a pesquisa para identificar, né, o interesse, e na pesquisa, a gente perguntou qual que era, né, a primeira motivação e eventualmente, uma segunda. E aí, o que a gente tentou fazer foi distribuir, né, o grupo de acordo com, inicialmente, né, com a primeira motivação, mas, obviamente, para dar um equilíbrio aí, utilizando a segunda motivação também, com uma tentativa de colocar, né, cada um de vocês, né, salvo alguns mais abnegados, em um grupo, né, de trabalho. E alguns de nós em 2 grupos, né? Desses que estão em 2 grupos, quase todos já sabem disso, né? Apenas um vai ficar sabendo hoje. Então, a gente montou, né, aqui essa tabela. Então, a gente tem aqui 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, perdi a conta. Ixi. 12, 15, 18, 20, né, 20 pessoas que responderam a pesquisa e que, de fato, vão
se propuseram a trabalhar, e a gente distribuiu nos 6 grupos de trabalho, de tal forma que todos os grupos de trabalho têm 4 componentes, né? E aquele grupo, né, de coordenação, o Cláudio, Gabriela, o Gustavo e eu, a gente está com 2 grupos, de tal forma que esse grupo de coordenação, a gente vai acompanhar, né, e trabalhar junto com, cobrindo todos os 6 grupos de trabalho, né? E a gente fez uma votação e foi unânime, né, que o NITS deveria também ficar com 2 grupos né, de trabalho, que estão aqui especificados. A gente procurou, né, depois fazer alguns ajustes aí para garantir que nos grupos de trabalho a gente tivesse pessoas que de fato, né, pudessem contribuir, que tivessem uma expertise, por exemplo, no grupo 2, né, que envolve laboratórios, etc., a preocupação né, de ter gente ali que de fato, né, conhece de uma maneira mais ampla várias engenharias ou pode facilmente ter acesso a outras pessoas que podem contribuir também, né? Então, vocês podem olhar aí qual foi a sugestão, e obviamente isso, né, é uma proposta, não é impositivo, né, e a gente pode tentar fazer ajustes aí se vocês desejarem, né? E aí a ideia é que a gente estabelecesse, né, e principalmente na reunião de hoje, e até nesse vídeo para ficar registrado, alguns princípios, né, que todos os grupos de trabalho deveriam seguir, que estão muito ligados àquilo que a gente vem discutindo desde o início, né? Então, a primeira coisa aqui é uma acreditação institucional, né, e não para cada curso. Entretanto, como é a instituição que deve ser acreditada, né, espera-se que certa consistência entre os diversos cursos, né? No que se refere às práticas, processos, né, e resultados. Então, durante o processo, todos os cursos vão ser, vamos dizer assim, analisados, né, frente aos estándares, e as instituições vão ter que mostrar aquilo que os estándares solicitam em relação a todos os cursos. O que não significa que se um curso tiver, vamos dizer assim, abaixo daquilo que o standard preconiza, a instituição não vai ser acreditada, né? Eu acho que o espírito é que a instituição, né, como um todo, mostre, né, condições de estar alinhado aos estándares, e aí naquela ideia né, de ter uma lição de casa, né, para o próximo ciclo, etc., né, aqueles cursos que eventualmente, né, tem algum aspecto que estaria talvez desalinhado, né, aos estándares, vão ter aí né, um tempo para se adequar, e aí é por isso mesmo que a gente quer puxar esse aprimoramento contínuo, né? Então, se a acreditação fosse por curso, eventualmente alguns cursos poderiam estar acreditados e outros não. E poderia ser uma decisão, vamos dizer assim, de cada coordenador de curso, né? Acreditar o seu curso. E a lógica nossa, o princípio, é ter uma acreditação institucional, né? Podem interromper aí a qualquer momento se tiver dúvidas, sugestões, críticas e tal. Outra coisa importante é que os padrões devem refletir 2 princípios fundamentais, né? Primeiro, que a avaliação deve ser baseada em princípios e não em regras rígidas, né? Daí a importância de os avaliadores, né, fazerem esse julgamento profissional, né, com base em todas as informações que eles estão analisando. E também que a avaliação deve ter foco nos resultados esperados, né? Mais do que nos meios, né, que se consideram adequados para atingir os resultados, né? Um exemplo é o corpo docente, né? A gente pode, né, nas discussões, chegar a, vamos dizer assim, níveis mínimos de qualificação para o corpo docente, eventualmente, né? Não sei o que
que a gente vai chegar em consenso, mas se num determinado curso, eventualmente a instituição, né, não atinge aqueles níveis, mas em tese, se a gente espera ter qualificação do corpo docente, é para que a gente tenha determinados resultados, né, no próprio curso, né, na formação dos alunos, etc. E aí a instituição, se ela está mostrando, né, que os alunos estão sendo bem formados, estão bem aceitos pelo mercado, etc., isso pode, né, contrabalançar eventualmente alguma deficiência nos inputs e nos recursos, né? Então a gente deve sempre estar com um olho mais atento aos resultados que a gente espera, finalmente, do que nos meios. Outro princípio é que os padrões devem sempre apontar para níveis de qualidade, né, e ambição que estão além mesmo das escolas fundadoras, né, aqui. Quer dizer, todo mundo deve ter um espaço para aprimoramento, né? Quer dizer, o espírito não é que a gente, né, alcancei o nível do standard, ponto, agora eu sou, né, estou tranquilo, não preciso me preocupar mais, né? O compromisso nosso desde o início era de entrar num processo de aprimoramento contínuo, né, e constante. E os padrões devem enfatizar a diversidade de missões e contextos das instituições, né, sugerindo que as avaliações sejam baseadas na missão e contexto de cada instituição, mas, ao mesmo tempo, tendo a clareza em relação ao que se espera dessas instituições, né? Então, o que a gente gostaria que todos os grupos de trabalho tivessem em mente é um balanço, né, que pode ser aí delicado entre a gente não querer ser prescritivo demais, e a gente não quer, né, estabelecer o caminho, né, que as instituições têm que seguir, mas, ao mesmo tempo, ter clareza em relação aos aspectos fundamentais de cada padrão de qualidade, ou seja, a ideia não é que a gente, né, ao não ser prescritivo, que a gente esteja facilitando, né, ou reduzindo, né, a ambição, né, dos próprios estándares e facilitando que as instituições sejam acreditadas, né? Então, esses são os princípios que a gente está propondo. A gente pode, né, ao longo do tempo, em função das discussões e das dificuldades e desafios que a gente vai sentindo ao elaborar os standards, a gente pode, ao longo do caminho, ir adicionando eventualmente alguns princípios, né, aproveitando o que um grupo de trabalho discutiu e, né, e chegou a algumas conclusões, compartilhando com os demais, e a gente vai tentando aprimorar, né, esse conjunto de princípios. Em relação ao resultado do trabalho, a gente também está seguindo a estrutura básica, né, daquele material da ESSB, como ponto de partida, né? A gente justamente vai ter duas apresentações hoje, tanto do CDIO, né, pelo Messias, e da ABET, pela Gabriela, de tal forma que já na partida a gente possa tentar incorporar aspectos interessantes, né, desses dois modelos né, no documento, no conjunto de estándares final que a gente vai produzir, né? Mas a ideia inicial é que a gente tenha 4 elementos nos estándares, né? O primeiro é o standard em si, né? A gente tem hoje, né, uma proposta, né, ali para o título, a gente tem lá no documento alguma redação, mas é importante que a gente produza, num primeiro momento, o que seriam esses, né, esses subitens, né, que são um pouco mais claros, né, e mais próximos do operacional, em termos de deixar claro o que o standard espera das instituições, né? Aquele material da SSB já está estruturado dessa forma, pode servir de insumo, né, para isso, mas para vários dos estándares a gente vai ter que fazer muita adaptação, e na adaptação a gente vai ter muita, né, muita discussão para tentar ficar alinhado com aqueles princípios que a gente colocou, né? Então, esse seria o primeiro elemento, e que na programação de trabalho a gente está definindo um primeiro nível que vai ser, né, esse elemento e mais o segundo elemento, né? O segundo elemento é composto de um glossário,
né? Quer dizer, quando a gente escrever né, aqueles standards, eventualmente vai ter uma série de termos, né, de expressões que merecem ser melhor qualificados para que as instituições possam compreender e para que os próprios avaliadores, né, todo mundo trabalhe com o mesmo significado. Então, para cada standard, vai ser importante a gente, né, identificar quais são esses termos e propor ali uma definição do que a gente está querendo dizer, né? Por exemplo, como missão, como estratégia, como impacto social e assim por diante. Tá? Então, esses dois elementos seriam o primeiro, né, objeto de atenção da gente num cronograma que eu vou mostrar daqui a pouco. O segundo nível, né, de detalhamento seria o que a gente está chamando de base para o julgamento. Tá? Ou seja, em cada um daqueles itens, né, dos standards, entrar num segundo nível, né, de detalhamento para deixar claro o que o standard espera das instituições, né, em relação a 1.1, a 1.2, a 1.3, né, seja lá quantos itens a gente tem em cada standard. Né? Então, isso aqui também vai ser um conjunto, né, de afirmativas aí, e via de regras, né, se a gente olhar o material da ICSB, essas afirmações, elas não são, vamos dizer assim, categóricas, né? Elas sempre vão ser escritas de forma a permitir uma certa latitude aí né, de julgamento das equipes. Né? E um terceiro nível, né, de detalhamento seria a gente tentar sugerir de que forma as instituições podem mostrar para as equipes avaliadoras evidências daquilo que o standard está solicitando, né? Que é a parte aqui de documentação sugerida, né? Ou sugestões de documentação, de evidências, né, que as instituições podem oferecer e também né, uma sugestão para que os avaliadores eventualmente solicitem. Não é um conjunto de requisitos, né, mas é uma sugestão, né, de documentação. Então, desses 4 elementos, os 2 primeiros fariam parte, né, da nossa primeira onda de elaboração e discussão e consenso, o terceiro da segunda onda e o quarto da última onda. Né? E aí a gente propôs um calendário tentando colocar no processo, né, períodos para elaboração, depois um momento para a gente compartilhar entre todos os grupos, né, entre todos os membros, e aí possibilidade de todos os membros poderem contribuir com qualquer standard, né? Mas aquele grupo de trabalho seria responsável por consolidar as sugestões, né? E ir refinando. Com uma ambição da gente tentar gerar, né, um draft para que a gente pudesse apresentar lá em meados de junho no comitê, no fórum de gestores da ABENGE. Né? A ideia que a gente tem na cabeça não é que este grupo gere um documento né, final, definido, né, definitivo, e compartilhe, né, com o restante da sociedade. A ideia é que a gente desse oportunidade para que outras instituições que não estão aqui oferecessem, né, sugestões, observações, etc. A decisão final vai ser do grupo, do nosso grupo, né? Mas quanto mais a gente abrir, der publicidade, incorporar sugestões, mais fácil depois vai ser garantir a aceitação, né, desses princípios.
Mas, obviamente, a gente não vai, né, desvirtuar do nosso caminho, de tudo que a gente discutiu até agora, né? Então, esse seria o planejamento né, do trabalho que o grupo de coordenação aí propôs. Eu vou compartilhar esses slides, né, no grupo ali de WhatsApp, depois a gente coloca também lá no Teams e, né, se tiver críticas, sugestões, eventualmente a gente pode, né, discutir alguma coisa agora, mas acho que rapidamente, para nós, porque a gente tem uma agenda cheia, mas também não precisa ser agora, né? Podem colocar lá no grupo outras sugestões, que aí eu, a Gabriela, o Cláudio e o Gustavo, a gente pode ir incorporando, tá? Então, basicamente é isso. Não sei se alguém tem alguma observação. Irineu, essa Sugestão. última... Bom dia. Essa última tabelinha, ela está basicamente semana a semana, né? As colunas aqui são semanas, Tá, exatamente. não, só para eu não... Tá bom. Mas não quer dizer, Seabra, que cada atividade seja uma semana. Nós deixamos de 2 a 3 semanas para cada rodada de elaboração e depois revisão de todos. Elaboração, revisão de todos. Tá. Não, mas é mais no sentido de que é uma avaliação continuada, né? A gente vai... Toda semana tem que entregar alguma coisa. Senão pega o exame. Por isso que a gente procurou ter 4 pessoas em cada grupo de trabalho, né? É esperado que os grupos de trabalho eventualmente andem, né, em velocidades diferentes ao longo aí do semestre. Se a gente for sentindo dificuldade, e aí como o grupo de coordenação vai estar olhando todos, né? Se a gente sentir que tem algum grupo que, vamos dizer assim, dificuldade de agenda, né? A gente sabe que a carga de trabalho de todos nós, né, oscila aí ao longo desse período. Se a gente perceber que, por acaso, a gente colocou num grupo 4 pessoas que estão impossibilitadas de avançar, a gente vai lá e tenta, né, realocar e da melhor maneira possível tentar avançar. Como a gente vai em ondas, né? Ou seja, primeiro nível de detalhamento, depois segundo, depois terceiro, esse cronograma é ambicioso, mas aonde a gente conseguir chegar em termos de detalhamento, a gente gera um draft para apresentar lá no fórum de gestores. Se a gente não chegar na última onda, né, não tem problema, a gente apresenta o que a gente tiver feito até o momento. Só um complemento, né, Irineu, das nossas conversas, viu, Seabra? No mínimo, nós gostaríamos de concluir o nível 2, tá? Ou seja, o que significa que talvez nós não venhamos a ter detalhados as recomendações documentais ali, mas nós teríamos pelo menos o escopo até nível 2 definido. Mas vamos tentar o 3 também, né? Temos gente com mãos levantadas, viu? Isso. Temos o Francisco, o Lourenção e o Seabra. Só comentando, definido como um draft, né? Isso, como draft. Na melhor qualidade que a gente puder oferecer, e depois ele poderá ser modificado em função de sugestões de outros. Exato. Francisco? Gustavo, no início a gente definiu que seria para os institutos de ensino de engenharia e tecnologia. Isso permaneceu? Isso permanece. Sim, permanece. Eu acho que vai ser uma preocupação ao longo do caminho, principalmente, né, com representantes aí que consigam enxergar que naquilo que a gente está escrevendo, olha, isso aqui vale para engenharia, mas, né, para tecnologia, para outras áreas de tecnologia, não está se adequando. Então, a gente vai ajustando, mas esse era a nossa intenção. Acho que é o Lourenço. Lourenção e o Antônio. Eu só queria... Eu queria que a gente tivesse uma reunião longa, sei lá, 2 horas, 2h30, para fazer o design review com todo mundo ao mesmo tempo, ou com quem puder ao mesmo tempo, tá? Eu acho que a integração só pela leitura, pelo menos para mim, não funciona. Então, se alguns colegas concordarem, a gente vê, eu acho que vai ser impossível juntar todo mundo,
Mas a minha experiência em design reviews de avião, que eu participei na Embraer, tem que pôr todo mundo na mesma sala para um ouvir o que o outro está falando, porque a letra é fria. Mas também não dá para ser que nem na Embraer, que é um dia inteiro, porque isso aqui só se a gente topar fazer no sábado ou no domingo. Então, eu gostaria de alguma forma de que a gente tivesse tempos curtos para cada grupo apresentar o que fez e ouvir críticas. Não sei se isso está no planejamento, se está, desculpe repetir. As datas que estão ali marcadas são sempre de sextas-feiras, né? Então, pode ser simplesmente um deadline na sexta-feira, mas coincide com as datas das nossas reuniões. Então, a ideia é que a gente ajuste para que a gente possa fazer esse design review. E você tem razão, Paulo. Quem acha que projetar avião é complicado, é porque nunca elaborou um conjunto de estándares para acreditação, né? Não, eu acho que é mais complicado porque é humano, mas é que eu estou dizendo, eu estou falando da minha, eu tenho dificuldade só de ler, porque às vezes as pessoas escrevem uma coisa e eu interpreto outra. Então, eu gostaria de sugerir, né? Eu estou sugerindo, que são um espaço de sugestão. Pequenas apresentações curtas, sei lá, 10 minutos, mais 5 de discussão, mas pelo menos a gente ouvir do grupo e não só ler. É isso. Obrigado. Seabra. Bom, eu vou aproveitar o gancho do Paulo, né? Eu acho que, Paulo, é o que você falou, acho que é uma iniciativa que estamos todos nós aqui, né? Que eu acho que merece, no mínimo, uma manhã ou à tarde, e eu não vejo problema nenhum de ser um dia. Eu acho que é claro, as agendas são super complicadas, mas eu acho que é uma iniciativa que merece essa nossa dedicação, né? A mais daquilo que a gente já está fazendo, né? Mas eu acho que você tem absolutamente, está totalmente correto, e acho que seria bom se a gente entrar em um acordo, já planejar isso antecipadamente, porque, obviamente, todo mundo aqui é tudo muito enrolado, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo, Irineu, é só para eu não perder o fio da meada, eu acho que no grupo 4, eu acho que estou eu e a Vilma, que somos de escolas públicas, na verdade, da USP. Eu acho que talvez valha aí uma revisão, tá bom? Ok. Mas isso pode olhar depois. Pode ser que eu esteja enganado também, tá? Mas eu acho que só um alerta. Tá certo o que você comentou. Então... E nesse último minuto aqui que nos resta nessa parte, viu, Seabra? Mandei no grupo aqui nosso, aqui desse grupo gestor, né? Nós vamos completar o nome ali da instituição de cada pessoa e aí a gente coloca cada GT em contato. Eu não sei quem escreveu que está de acordo, acho que foi a Gabriela que escreveu aqui, mas viu, Irineu e Cláudio, se vocês estiverem de acordo, a gente já operacionaliza isso. Perfeito, perfeito.